Vamos começar aqui com a BYD, que faz questão, aliás, de ser chamada hoje de BYD. Por quê? Não, BYD eu acho que é mais fácil, né? É mais fácil, mas podem continuar chamando de BYD, né? Tá. Conta um pouco para o pessoal, por favor, quem é a BYD ou a BYD? Claro. Bem, boa tarde a todos, né? Para quem não nos conhece, a BYD é hoje a maior fabricante de baterias recarregáveis de lítio e de veículos elétricos do mundo. Claro que nossos mercados prioritários são na Ásia, né? Mas é uma empresa de inovação, um pesquisador do governo chinês, o químico mais premiado do mundo, né? Que revolucionou aí baterias e alguns anos atrás entrou em celular, tablet, computador. A gente é a segunda maior fabricante do mundo, depois painéis solares e, mais recentemente, veículos elétricos, sempre dentro dessa ideia de trazer uma solução completa de emissão zero. Então, hoje a gente vende veículos elétricos com painel solar, baterias, criando o ciclo de emissão zero e a possibilidade de cada um criar a sua própria energia. E vocês têm tanto carros de passeio, como também estão no segmento de transporte, né? Em Campinas já tem alguns ônibus e caminhões também dirigindo, trabalhando carros elétricos lá? Isso. Inicialmente, os veículos elétricos eles se viabilizaram muito nas operações mais pesadas. Então, onde tem um alto consumo energético ou mais de 300 km por dia, em função do custo inicial um pouco maior. Então, no mundo, a gente já tem ônibus, caminhões, carros em mais de 250 cidades, as maiores frotas de Los Angeles, Londres, né, Hong Kong, no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a primeira frota de ônibus elétrico do Brasil foi em Campinas. Hoje a gente tem também começando aqui em São Paulo, Santos, mais algumas cidades entrando até o final do ano. Também caminhão elétrico, rodando como operação de gestão de lixo. Temos táxis em São Paulo, aqui, carros de frotas corporativas, né? Eco-Rodovias, hoje opera, Nestlé, vários outros parceiros aí, Carbono Zero e outros. E, devagarzinho, o veículo elétrico também vai ficando mais viável para operações com menor rodagem, né? À medida que o preço da bateria diminui. Quem sabe o ano que vem o governo cumpre a promessa de reduzir os impostos, né? Hoje carro elétrico... Você está esperando a ajuda do governo? Você acredita em Papai Noel? Faz pelo menos uns 2, 3 anos que a gente está esperando, mas... Não, eu estou fazendo essa provocação pelo seguinte, galera. Conta pra gente de qual é o percentual de imposto para um carro elétrico. Porque vamos combinar o seguinte. Se uma empresa ela desenvolve em cima de um modal, que é um modal mais inteligente, um modal mais limpo, que deveria ter incentivo. Então, vou mudar a pergunta. Dentre um carro a combustão e um carro elétrico, o carro elétrico, ele recebe incentivo? Não, no mundo inteiro o carro elétrico recebe incentivo. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente paga 3 vezes mais IPI. Um IPI de um carro flex 1.0 é 7, a gente paga 25. E ICMS, todos os outros pagam 12, a gente paga 18. É uma distorção que, pelo menos a Rota 2030 está tentando corrigir. Então, a partir do ano que vem, carros elétricos vão ser mais viáveis e, com a redução do 30% extra do IPI, a partir do ano que vem, comercial leve vai custar pelo menos uns 30%, 40% mais baixo. Então, a gente vai ver aí mais projetos se viabilizando, porque aqueles 30 extras IPI vão cair. Então, infelizmente, o Brasil ainda está nessa situação. A gente vê hoje uma briga interessante acontecendo aqui, né? Eu participo lá da Rota 2030. De um lado, você tem as montadoras, em geral, asiáticas, que são líderes em veículos de novas energias, tentando fazer com que a indústria brasileira traga quanto antes, ajude a viabilizar a infraestrutura de recarga, os primeiros projetos nas cidades para conscientizar o tomador de decisão. E, de outro lado, você tem a indústria mais antiga, né, ali europeia e americana, usando todas as suas ferramentas para dificultar com que essas novas tecnologias cheguem no Brasil. Mas a gente sabe que novas tecnologias, quando elas se viabilizam do ponto de vista econômico, as indústrias antigas podem lutar o quanto for, claro, que uma hora a conta vai fechar e não vai ter jeito. Paulo, na Urbano, os carros que vocês utilizam são carros elétricos, híbridos? Na verdade, não. Na verdade, a gente teve quando a gente foi lançar a Urbana, a gente queria fazer uma frota 100% elétrica, mas infelizmente não é viável do modelo comercial. Porque é interessante, a gente fala muito de tendência, né?
A Urbano, ela é a realidade, a gente tangibilizou um pouco do que todo mundo vem falando aqui como tendência. Então, a tendência é carro compartilhado, a gente está lançando compartilhado. Já está na rua, não é está lançando, já é passado. Já existe. A gente já lançou. Interessante, a gente não contou para ninguém. Por quê? Porque a gente também está com medo, a gente está testando, né? É um negócio novo. Como que você faz para deixar o carro na rua? Quando eu contei para minha mãe, eu falei, mãe, a gente montou um negócio e vai deixar o carro na rua. E a chave vai ficar dentro do carro. Ela falou, tá, e como que funciona isso? Isso abre pelo aplicativo. E o carro elétrico, como que vai funcionar? Onde você vai carregar o carro elétrico? É muita tecnologia para o usuário aprender a usar. Depois, a gente ainda vai ter, a gente tem 5 carros elétricos hoje começando na frota. Sim. 5. Tá? E a gente quer chegar a 15 carros até o final do ano. Ponto 2 de dificuldade, não tem carro para comprar. Sim. É difícil comprar o carro elétrico. Você não tem o incentivo, você não tem o carro, e aí vem a discussão, que a gente sempre conversou, né? Quem veio primeiro, a infraestrutura ou o carro? Pois é, você sabe que há 2 semanas atrás a gente gravou uma matéria bastante interessante em torno do carro elétrico, que deve ir ao ar daqui umas 2 semanas no máximo, né? E eu, como piloto de testes, meu negócio sempre foi entrar no carro e ver o seu desempenho, mas nesta matéria foi diferente. Eu tive que usar alguns carros elétricos, levar para casa, viver como uma pessoa que tem um carro elétrico. E a primeira coisa que para mim foi uma dificuldade muito grande é entender o seguinte: você hoje vai abastecer seu carro, todo mundo tem o mesmo bocal de combustível e a bomba é sempre a mesma. As montadoras de carros elétricos, praticamente cada uma tem o seu plugin, é diferente. Cara, eu vou abrir um negócio. Sabe quando tinha lá tomada 110, 220, uma tinha 3 pontos, tinha 2 pontos? Quem fizer isso para carro elétrico vai ganhar dinheiro. Porque você vai num eletroponto, por exemplo, hoje, tem 2 carros que aceitam aquele plugin, mas existem 3 outras marcas que estão aí que não aceitam. Tem carro que ele é 220, mas a hora que você vai ligar ele na tomada, se a tomada não estiver exatamente aterrada, ele não carrega. Né? Então, quer dizer, a própria indústria, e isso é uma provocação, e por que, assim como no combustível, todos os carros elétricos não se padronizam para que todo mundo tenha a mesma tomada? Porque isso é uma dor de cabeça para o consumidor. Tudo bem, nessa fase podemos entender que cada montador está avaliando qual o modelo que mais se adequa. Mas depois fica muito difícil de uma determinada marca ceder a tomada da marca anterior, entende? É mais ou menos como você comprar o celular, né? Um iPhone, o outro Samsung, aonde as tomadas, tudo bem, no celular você aceita isso, mas no carro fica difícil, e eu tive muita dificuldade nesse sentido. Carros que não precisam de um eletropostos, e não me estendendo muito ao que eu estou querendo dizer, mas outra coisa que eu aprendi com a história dos carros elétricos, diferente do que a gente imagina, e isso foi uma disruptura para mim, o Brasil é sim um país mais adaptado ao carro elétrico, por incrível que pareça, do que a Europa. Sabe por quê? Porque na Europa, geralmente o cara não tem garagem, e no trabalho ele também não tem garagem, então ele tem que ter o carro dele estacionado na rua. Então lá sim faz sentido você ter uma série de infraestrutura e pontos de apoio, porque o cara não tem onde carregar. E no Brasil a realidade ela é um pouco diferente, a maioria de nós temos garagem, temos aonde conectar o carro, e a mesma coisa no trabalho. Então seria mais fácil ter carro elétrico no Brasil do que ter carro elétrico na Europa, por exemplo. E na CPFL vocês estão fazendo um trabalho muito legal. Eu estive lá, eu visitei vocês. Aliás, eu tive dificuldade com 2 carros elétricos, não consegui vir embora para São Paulo, corri na CPFL e falei, cara, eu estou sem autonomia para ir embora, posso deixar meus carros carregando aí? Não foi? Foi isso mesmo. E eles nos salvaram nesse episódio aí. Foi bem legal. Hoje a CPFL, uma das maiores empresas de energia do país, e a gente se colocou nesse desafio de tentar entender o que a mobilidade elétrica significaria para uma empresa de energia, dado que talvez por uma quebra de paradigma eu vou talvez passar a ser o maior fornecedor do insumo para que as pessoas se locomovam. Então a gente começou um projeto piloto há 5 anos atrás, ele está finalizando agora no meio do ano que vem. E a gente se propôs a criar um estudo de impactos de veículo elétrico na rede, entendimento de padrões, entendimento das necessidades técnicas. Então, mas a maneira mais interessante é como a gente fez isso. A gente criou o que a gente chama de laboratório real. Então, o César até utilizou alguns dos nossos postos. Hoje a gente instalou uma infraestrutura de recarga na região metropolitana de Campinas. Ela está livre para quem quiser usar.
Não são ainda muitos os usuários, mas nós os utilizamos bastante, como nós temos uma frota bastante relevante hoje, até no país, pela quantidade de veículos que existem. Então, com o uso do veículo, com o uso dos dados de recarga, a gente vem conseguindo ter um entendimento muito claro desse mercado, ter um entendimento muito claro de alguns mitos que existem. Esse que você comentou de precisa de infra. Precisa, porque as pessoas realmente necessitam de uma segurança de abastecimento. Mas o Brasil tem uma característica muito diferente da Europa. Então, nos nossos estudos, a gente considera que, no momento de massificação, faz muito mais sentido você carregar o seu carro quando ele está parado na sua casa ou no seu trabalho do que você ter que parar num posto de recarga no meio da rua para poder fazer a recarga. Então, a gente trabalha aí com cerca de 90% das recargas vão ser feitas em regime residencial. Todo mundo aqui dorme, né? E o carro está parado na garagem. Então, é justamente quando a rede está com menor utilização e onde é até mais conveniente e eu posso até te dar um sinal tarifário mais competitivo para você carregar o carro na madrugada, por exemplo. Inclusive tem um lance interessante, né? Que, por exemplo, um carro carregando 8 horas na bateria, você estava me dizendo lá que o consumo é como se você estivesse usando um chuveiro 220, o que poderia ser lá algo em torno de uns quase R$50, cai para R$13, né, de consumo de energia lá. E uma outra coisa que é maluca, que eu gostaria que você comentasse, que para mim foi... Hoje, se você for num eletroponto abastecer, sabe quanto você paga? Zero. Zero, porque ainda não está claro como é que vão cobrar. Então, hoje você não está pagando nada porque não existe uma legislação, não está ainda muito claro de como é que funciona essa comercialização, não é isso? Para o cliente final, isso ainda é gratuito. Por quê? Nós trabalhamos no Brasil no regime de concessão. Então, a distribuidora local tem a concessão daquela localidade, daquela cidade, para vender energia. Não tem uma regulação clara ainda, mas deve estar para sair provavelmente até o início do ano que vem. Isso é um comprometimento até da ANEEL, nossa agência reguladora, de você acabar com uma dúvida do seguinte sentido: você vende energia quando você recarrega um veículo ou você vende um evento de recarga? E o que a gente está partindo é para identificar que na verdade, um serviço de recarga. Então, cada posto de recarga vai ter lá um medidor, que vai considerar uma unidade consumidora. Naquele ponto de conexão, a distribuidora vai ganhar o dinheiro dela, porque o dono daquele posto vai pagar pela energia consumida. Dali para frente, o empreendedor, o dono do posto, pode cobrar qualquer valor. Então, a gente está criando uma legislação para gerar competitividade no mercado, para que realmente esse problema da infraestrutura, a gente está tentando resolver ele. O ponto vai ter carro ou não para carregar já é uma outra história, que aí precisam outras políticas, como o Adalberto colocou aqui. Mas a questão da infraestrutura, de o empreendedor querer explorar esse mercado, provavelmente até o início do ano que vem já deve estar garantido, e aí você vai poder ter aí um modelo de negócio construído em cima da recarga. Polarizando ainda um pouco em cima de você. Hoje, a gente escuta... A gente vê, não escuta? A gente sente na pele apagão, falta de energia elétrica, aí vai para a bandeira vermelha. Se hoje, como se num passo de mágica, nós conseguíssemos converter todos os carros para carros elétricos, o Brasil teria eletricidade suficiente para todos os carros, casas, indústrias e daí por diante? 100% dos carros não. Isso é um cenário completamente utópico. Você teria que ter aproximadamente uma nova Itaipu para abastecer toda a nossa frota. E isso nunca vai acontecer. Eu gosto de fazer uma comparação diferente. A gente tem um estudo que mostra, por exemplo, impacto na rede, questão de planejamento energético. Se hoje eu crescer a minha frota, por exemplo, para aproximadamente 10% da frota nacional ser elétrico, eu vou ter aí um aumento de consumo de energia, necessidade extra de energia, de aproximadamente 2%. Isso não é um problema. Por quê? Isso já está dentro do planejamento de qualquer operador de sistema elétrico e, principalmente, você começa a criar outras formas de produzir a própria energia. Então, o Adalberto falou da BioID que vende painel solar. Você vê uma curva exponencial no Brasil hoje de pessoas instalando seus painéis nas suas próprias residências. Nada impediria de uma pessoa colocar um painel e esse painel servir exclusivamente para recarregar o próprio veículo dela. Então, a questão da necessidade de energia não é um problema. A gente tem um pouco de falta de entendimento desse tema com relação falta de energia no país, é por isso que está a bandeira tarifária. Na verdade, não falta energia no país. Na verdade, há um problema
talvez operacional, questões climáticas que influenciam, a nossa matriz é majoritariamente hidráulica, uma vez se eu continuar usando, uma vez que não tem chuva no reservatório, pode acabar e você não conseguir fornecer, então você despacha a usina térmica que está lá para isso, é uma energia de disponibilidade, mas consequentemente é uma energia mais cara e isso acaba sendo impactado no bolso do consumidor. Então, energia não é gargalo, energia não é problema, e rede também não, então isso é bastante relevante. No urbano, os clientes que você tem hoje, ou as pesquisas que vocês fizeram, o cara que busca um carro compartilhado, enfim, ele também se preocupa com essas questões de estar usando um carro que seja uma mobilidade mais limpa ou não? Ele simplesmente, hoje, não tem essa cultura ainda e só quer um carro para ir do ponto A ao ponto B e não importa a matriz energética? Bom, pergunta interessante, né? Na verdade é o seguinte, todo mundo aqui fala de sustentabilidade, a gente tem uma consciência para isso. Mas a gente realmente está disposto a pagar mais para ter essa disponibilidade, para ter essa sustentabilidade? No caso da Urbano, a Urbano ela vem de uma revolução de mobilidade urbana. Então, a gente está passando para aquele conceito de propriedade. A propriedade vai deixar de existir. Não deixar de existir em 100%, mas as pessoas não têm mais a necessidade de ter um carro. Então, a população ela vai crescer do ponto de vista de urbano, né? Ela vai sair da zona rural. As cidades vão crescer muito dentro dos próximos 15, 20 anos. O metro quadrado, hoje, ele custa muito caro. E se você fizer uma conta da área útil para a área total que você tem, você paga muito para deixar seu carro na garagem. Então, ter um carro vai deixar de fazer sentido. E é por isso que a pessoa vai passar a ter um carro compartilhado. Ela vai falar, mas por que eu vou ter um carro se eu posso ter um carro que eu pago só pelo pay-per-use, só o tempo que eu uso dele? Um carro compartilhado com energia, com combustível fóssil, né, ele tira 15 carros da rua. Nosso problema hoje é trânsito, é um problema no mundo. Poluição é um problema no mundo. Então, poluição hoje mata muita gente. A gente acha que isso não é um problema, mas precisa. Então, o carro elétrico ele entra para suprir esse problema. Barulho, né? A gente acha que não faz o barulho, mas quando você vai para um lugar e fica um tempo longe da cidade, você percebe como uma cidade é barulhenta, principalmente em função da frota. Então, o usuário hoje do urbano, ele é um usuário que está preocupado, ele tem a preocupação, mas o modelo de negócio precisa fechar a conta. Se não tiver, não adianta a gente lançar um modelo de negócio mais caro e dizer que é sustentável, que todo mundo vai achar bonito e a gente não vai conseguir fazer o modelo avançar. Então, acho que esse é um ponto importante. É sustentável, mas o modelo ele é um modelo econômico que se sustenta, ele para de pé o modelo. Então, acho que esse é um ponto interessante. Uma coisa que eu achei muito legal, entrevistando pessoas que têm carros elétricos, enfim, e a gente vê que, de fato, né, esse investimento que a BYD fez no Brasil deixou vocês um passo na frente, porque a gente nota que, ao trabalhar também com painel solar, eu conheci pessoas que eles fazem exatamente o que você falou. O cara ele tem a própria energia dele, o abastecimento do carro dele, quando feito em casa, ele é totalmente gratuito, né? E a BYD tem carros que, dentro desses exemplos que eu dei, é um dos carros mais adaptados aos sistemas de energia elétrica que a gente tem daí por diante. Mas o que mais me tocou é que, com as 3 ou 4 pessoas que eu falei, eu percebi que, mais do que o cara dirigir um carro elétrico, ele tem uma sensação de liberdade. Quando ele consegue se desconectar do combustível, da gasolina, ele percebe que ele só anda 50 km por dia, que ele não precisava estar abastecendo o carro até o tanque, que o carro é abastecido quando ele está parado. Ele muda a casa dele, como foi esses exemplos, muda totalmente a vida dele. O carro elétrico traz essa sensação maior de liberdade que eu não fazia ideia. Aprendi com esses 3. Isso vocês enxergam dentro da BYD? Com certeza. Quando a gente pensa em carro elétrico, inicialmente vem à mente esses benefícios mais tradicionais. Redução de poluição. No Brasil a gente está falando de 50 mil mortes, né, associada somente ao material particulado, por exemplo, que vem do diesel emitido nas grandes cidades, né? A gente fala de ruído, fala de qualidade de vida. Mas o carro elétrico, ele faz parte dessa revolução, dessa transformação que as cidades vêm passando nesse momento, né? Se você pega hoje como era a indústria automotiva no passado, como vai ser essa indústria automotiva do futuro, e o papel que a mobilidade vai ter em conectividade, em ser elétrica, semi-autônoma, interagindo com essa cidade mais inteligente,
A mobilidade elétrica, com certeza, ela consegue reunir vários desses desafios de poluição, congestionamento, ruídos, tal, porque embora ela seja mais cara, se você fizer a conta certa, nas aplicações certas, ela se paga. E ela se paga depois de X anos, mas depois do ano 3 ao ano 20, você vai ter um carro que a bateria já foi paga e a bateria vai durar mais 10, 15 anos. Então, sim, você vai poder gerar sua própria energia. Um sistema solar hoje se paga em 4 a 5 anos, dentro da casa de uma pessoa. Se você tiver uma conta de mais de 300, 400 reais, vale a pena você fazer esse investimento. Aí você vai ter um carro, custa 4 centavos por quilômetro, quer dizer, 90% a menos do que você gasta com combustão, com veículo a combustão. Então, no futuro, para quem roda 100 km por dia, 70, 50, a conta vai fechar. Você vai fazer esse investimento, hoje você está pagando lá combustível, mês após mês, e nunca vai mudar. Muito pelo contrário, o preço sempre vai aumentar. Só que você vai ter essa possibilidade de criar uma infraestrutura que ela vai se pagar, depois você vai ter um veículo. Provavelmente, espero que o poder público brasileiro comece a criar incentivos, como no resto do mundo, de estacionamento privilegiado, de infraestrutura. As empresas vão começar a oferecer isso para todos. E, de alguma maneira, o carro elétrico ele vai ser o novo centro de toda essa mobilidade nova. Porque, no futuro, a gente não vai ter uma solução. O problema da mobilidade se resolve só com ônibus, só com metrô, só com bicicleta. Não, a gente precisa de várias soluções intermodais. E o carro não é o vilão. O carro, em alguns momentos, ele precisa. Mas quando ele tiver que operar na cidade, no horário de pico, quando tem mais pessoas na rua, que seja elétrico, pelo menos, para ter menor impacto em relação à poluição e ruído. Entre outras coisas, ele é um carro também que a manutenção é muito mais barata, porque você não tem lá uma série de dispositivos que um carro a combustão tem. Agora, você sabe que nesses 2 dias que nós estamos aqui, eu ouvi coisas aí sensacionais e maravilhosas, e aí não sei se o que eu vou dizer aqui agora incomoda só a mim ou se vai causar pelo menos uma reflexão em todos que estão aqui. Alguns disseram que nós estamos perdendo o tempo, nós estamos perdendo o bonde. Que enquanto países desenvolvidos estão muito à frente, né? Quando a gente falou, por exemplo, de Latin Cap, nós estamos só 20 anos atrás. E aí a gente vê alguns países dizendo que daqui 8, 10 anos não vão ter mais carro a combustão. E nós ainda estamos aqui um pouco patinando nessa história do carro elétrico. Então, quer dizer, me chama mais uma vez a atenção alguns alertas que foram dados aqui ao longo de 2 dias. Se nós não estamos, Brasil, por força de política, por força seja lá o que for, não estamos perdendo o time, se já não perdemos esse time de estar à frente tecnologicamente. Teve uma pessoa que me fez uma pergunta, agora há pouco, sobre, com quem eu falo? Porque eu trabalho com engenharia de informação e eu preciso estar dentro de uma montadora. Quem que é especialista disso na montadora? Foi muito triste dar a resposta para ele. O especialista do que você quer, da montadora que está aqui no Brasil, está lá fora. Porque a gente não desenvolve nada aqui no Brasil. A gente não criou inteligências aqui no Brasil nesse sentido. A gente pega o pacotinho pronto de lá e traz para cá. E aí, o quanto, até a gente importar, eu não vejo problema nenhum. Mas desde que quando ele chega aqui, uma solução como essa, ela é uma revolução. Nós não estamos comprando um iPhone nos Estados Unidos e usando aqui no Brasil, a coisa é muito maior. Né? O que vocês sentem nesse sentido? Estamos perdendo time, há tempo de correr atrás, o que nós precisamos fazer? Posso? Eu tendo a não querer discutir essa questão de perder ou não perder o time, porque independentemente de se é o tempo ou não, a gente tem que entender a realidade onde a gente se encontra, que é o país, com todos os problemas que existem e tudo mais. Mas acho que o que é mais interessante é que tenhamos talvez uma atitude um pouco mais proativa com relação ao desenvolvimento e à aceleração de determinadas mudanças e revoluções. Então, aqui eu estou dividindo o painel com eu e mais 2 pessoas que estão justamente tentando fazer isso, estão fortalecendo e tentando criar barreiras e derrubar barreiras e fazer as coisas acontecerem. Então, por isso que eu falo, não vou discutir se eu perdi o time ou não, eu acho que é muito mais
talvez um chamamento para que todos que estejam aqui tentem buscar também ter a mesmo tipo de atitude. Hoje, eu e o Adalberto, por exemplo, fazemos parte da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, onde a gente vai em Brasília, discute com um deputado, senador, fala de política pública. A gente tenta fazer de alguma forma e leva dados o suficiente para dizer, tem jeito, vamos fazer, tentar criar uma agenda positiva. Então, se eu for analisar friamente, sim, talvez se a gente se compara lá fora, é a mesma, e sempre vai ser isso, talvez por um bom tempo, mas eu acho que o que mais importa nesse momento é que caso tenhamos aqui outras soluções, outras ideias, outras possibilidades de fazer o mercado, de fazer as revoluções acontecerem mais rapidamente, eu chamo para que todos tenham talvez a mesma atitude que a gente teve de pioneiro, de tomar porrada, de quebrar a cabeça, mas que faz todo sentido para o desenvolvimento. Eu acho que complementando um pouco o que ele está dizendo, né? Quando a gente fala lá do Urbano, o pessoal fala, o projeto é super inovador, e a gente acredita nisso, inovação está no nosso DNA. Enquanto todo mundo fala de tendência de IoT, o nosso carro já está conectado, a gente já conversa com ele. E a gente está buscando modelos diferentes para poder conseguir viabilizar a frota elétrica. A gente tem o objetivo de ter uma frota 100% elétrica. Hoje não é real, hoje não é utópico a gente falar que eu consigo ter uma frota 100% elétrica. Mas eu tenho um concorrente nosso fora do Brasil que tem. E a gente não consegue chegar. Então, isso é uma coisa que incomoda. Então, a gente tem que fazer o quê? Tem que se juntar e trazer esse modelo. A gente conversa com muito gestor de frota, né? E às vezes eles falam assim, não, a gente quer um modelo de carro compartilhado aqui para a nossa empresa. Eu falo, mas então não é compartilhado. É só para vocês. Né? Por que a gente não consegue pensar, então, no modelo compartilhado, onde todo mundo usa o mesmo modelo? E a gente começa a tirar carro da rua. A gente fala que em gestor de mobilidade, vamos começar, então, a fazer a gestão da mobilidade, não da frota. Vamos começar a trabalhar junto com isso. E tecnologia para isso, pessoal, é commodity. A gente faz isso, tem mais gente fazendo isso. A gente tem o know-how, a gente conseguiu tropicalizar. Eu gosto muito desse termo. A gente conseguiu pegar uma tecnologia lá fora, e essa é a vantagem da revolução tecnológica. A gente trouxe a tecnologia para cá, e agora a gente está trabalhando para desenvolver a melhoria dessa tecnologia para passar a tecnologia que a gente trouxe lá de fora. Então, conseguir nivelar todo mundo no mesmo nível para poder avançar. Então, perder o timing é uma questão de opção. A gente optou por não fazer isso. Então, acho que é isso que a gente está buscando. E César, só uma visão mais ampla, porque o contexto brasileiro é muito favorável para o veículo elétrico e híbrido, né? Quer dizer, a gente tem uma matriz relativamente limpa, a gente tem um crescimento muito forte de renováveis, eólica e solar, que são complementares às hidráulicas, a gente tem um sistema integrado, né, que poucos lugares do mundo têm. Do ponto de vista de geração de energia e uso de energia na mobilidade para reduzir poluição e tal, a gente tem o etanol, que é um combustível limpo, né, que o híbrido a flex etanol seria a solução. Só que eu vejo que hoje a gente está, sim, realmente perdendo o timing do debate global. Então, lá fora você tem grandes montadoras que aceitaram regulações novas impostas pelo poder público, e lá eles lançam elétrico, híbridos, e aqui a postura delas no debate público é muito ruim, né? Você vê hoje o Brasil poderia estar desenvolvendo uma velocidade muito maior. E se a gente perder esse timing, né, hoje você passou de 10 anos, os últimos 10 anos foram vendidos 2 milhões de carros híbridos elétricos no mundo. 2 milhões em 10 anos. Esse ano vai ser vendido mais do que 1 milhão. E o ano que vem, a estimativa é 2 milhões. Então, hoje você tem 10 fábricas pelo mundo. Daqui a 3 anos, você vai ter 20, 30 fábricas. O Brasil está discutindo o novo regime automotivo 2030. Se a gente continuar casado com a tecnologia do passado, sem trazer itens de segurança, eficiência energética, veículos mais limpos, a gente vai discutir isso em 2030? Não faz sentido, o ciclo está agora. Por que as montadoras que têm a sede na Europa e nos Estados Unidos, lá eles aceitaram metas de eficiência energética, aceitaram itens obrigatórios de segurança, e aqui no Brasil eles dizem, bem, eu só vou fazer se o governo me der mais. Eu só vou pôr item de segurança se o governo me der um benefício de IPI. Eu só aceito continuar com eficiência energética se o governo me der IPI. Por quê? A vida do brasileiro vale menos do que a vida do europeu? Não. Claro que não. E, na minha visão, a indústria automotiva brasileira está perdendo o bonde da história, sim. Porque se a gente não fizer essa transição agora,
que não vai ser agora, vai ser em 2, em 5, em 10 anos, não vai ser começando em 2030 que a gente vai resolver essa situação. E a ideia realmente de terminar o painel dessa forma foi porque ao longo de todo o dia, e nós ouvimos isso ontem e hoje, a gente, ao perder o time, e o que eu vou dizer é forte, nós corremos o risco de virar uma Venezuela, totalmente fechada para o mundo. E o que esse movimento faz aqui e fez ao longo desses 2 dias? Nós não vamos admitir com que isso aconteça. São iniciativas como as que vocês 3 que estão aqui, representando muitos dos que estão aqui sentados e passaram por esse palco ao longo desses 2 dias, não vão deixar com que isso aconteça. Tem que ser provocativo, existe a possibilidade de perder o time, mas a gente não aceita. A gente tem que correr atrás, criar disrupturas, correr atrás de fazer com que cada vez mais o Brasil seja sustentável, que as pessoas tenham essa sensação de prazer, de poder ter o carro que ela quer e fazer sua própria energia. Se eu, particularmente, não acreditasse nisso, eu não estava aqui nesse evento maravilhoso do Instituto Pará. Uma salva de palmas para os 3, pessoal!